Muito boa tarde, nossos irmãos e irmãs que nos acompanham. Eu quero agradecer a vocês por estarem presentes aí mais uma vez na nossa classe bíblica de oração. E hoje nós temos algumas surpresas para vocês, né, reservadas para essa classe bíblica dessa manhã. Classe bíblica com o tema alimentação. Nós somos aquilo que comemos. E para começarmos a nossa classe bíblica de oração, eu quero fazer aqui alguns agradecimentos às pessoas que nos acompanham, às pessoas que nos seguem, né? Quero pedir para vocês que ainda não curtem, não conhecem a nossa página, entre no seu Facebook, digite no seu Facebook IASID Ipiranga Ribeirão e curta a nossa página. Clique no curtir, porque todas as vezes que nós adicionarmos algum material, toda vez que for começar o culto com o nosso pastor Valdir, a Semana Santa, a nossa classe bíblica, JA, você será avisado. Mesmo que você esqueça, você será avisado imediatamente, ok? Então entre no seu Facebook, digite o endereço IASID Ipiranga Ribeirão e curta a nossa página. Eu quero agradecer aqui participação especial da minha esposa, Rânica Michele, está presente aqui com a gente. Brian, seja bem-vindo à nossa classe bíblica. Giovana Lopes, tudo bem, Giovana? Um abraço para vocês. Sônia Cantarino, tudo bem, Sônia? Zenaide está conosco aqui, acompanhando nossa live ao vivo. A Paula Penteado de Miranda e o seu amigo, o seu esposo, né? O Miranda, o Edson, nosso amigo, seja muito bem-vindo. Francine, olá Francine, tudo bem com vocês aí? Viviane Cantarino está nos acompanhando, um abraço Viviane, um abraço ao Marcos Vinícius Borges. A Mara também está nos acompanhando, seja muito bem-vinda, Mara. O Fabiano está também nos acompanhando, um abraço Fabiano, seja muito bem-vindo. Eu quero dizer a vocês que hoje, essa programação também será aberta para perguntas. Assim que começarmos a nossa programação com o Fernando, que já está aqui presente com a gente. Fernando, seja muito bem-vindo a mais uma classe bíblica. Quer mandar um abraço para alguém? Você quer cumprimentar o público que está nos seguindo? Quero agradecer a presença de todos vocês que estão nos assistindo, né? É um prazer muito grande nós estudarmos a palavra de Deus, aonde nós temos a certeza que Deus cuida de nós, né? Que o Espírito Santo possa nos usar aqui e que o Espírito Santo também esteja com vocês, confortando a vocês e trazendo sabedoria e discernimento para todo o estudo que nós vamos fazer, tá ok? Eu agradeço a todos, agradeço a minha esposa também que está nos assistindo aí. E todos os amigos e irmãos, nós aí estamos unidos em Cristo, ok? Sempre será um privilégio estarmos falando de Deus, né? Essa live aqui, ela serve para realmente nos levar a vocês a mensagem que Deus quer. E nós estarmos conectados através da tecnologia, onde podemos falar do amor de Jesus. E eu quero dizer a vocês que hoje, nessa tarde, nós vamos ter também a nossa mensagem musical. Nós estamos aqui com uma participação especial. Agora mesmo vocês vão saber quem está aqui com a gente, no estúdio, para cantar ao vivo, em mais uma classe bíblica. Mas antes de apresentarmos a parte musical e apresentarmos o nosso convidado dessa tarde, eu quero convidar vocês para que curvem suas frontes, fechem seus olhos, vamos fazer uma oração, vamos levar o nosso pensamento a Deus. Querido e bondoso Deus, nosso Pai Celestial que habita nas alturas dos céus, estamos aqui reunidos, Pai, uma pequena parte do Teu povo, Senhor, para prestar ao Senhor mais um culto de gratidão, mais um culto de agradecimento, Pai, pois momentos difíceis que estamos passando, estamos sentindo, estamos vendo, Pai, como o Senhor cuida da gente, como o Senhor nos livra de todas essas coisas ruins, Pai, que está assolando o nosso planeta. Fique conosco, Senhor, pois daqui a alguns instantes a sua palavra será aberta, a Bíblia Sagrada, e pedimos, Pai, a orientação do seu Santo Espírito para que tudo que seja dito aqui, Senhor, seja dito para a sua honra, para a sua glória, para enaltecer e engrandecer o seu nome, Pai. Estas são as bênçãos, a oração e o pedido que eu faço e agradeço em nome
do nosso querido e amado Jesus Cristo, seu Filho amado e o nosso Salvador eterno. Amém. E agora, com vocês, o nosso querido irmão Duda. O Duda, que vai fazer a parte musical dessa manhã. Seja muito bem-vindo, Duda. Obrigado por aceitar o nosso convite. Ô, Simar, boa tarde. O Simar fez um suspense aí, mas eu sou de casa, os irmãozinhos estão assistindo. Eu quero mandar um abraço a todos e dizer para que oremos, para que passe tudo isso logo, para que a gente possa nos encontrarmos na igreja. Tá? Estou com saudade de todos. Preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus é quem cuida de mim. Deus vai cuidar de ti. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tens direção e precisas tomar decisão, eu sei que existe alguém que te ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Deus é quem cuida de mim. Deus vai cuidar de ti. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim na sombra das suas asas, cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus vai cuidar de ti. Amém. Deus está cuidando de nós. Muito obrigado, Duda. Obrigado por esta linda canção. Com certeza, Deus está cuidando de nós. Queridos, eu quero, antes de começarmos aqui o nosso debate bíblico,
Eu quero fazer um agradecimento a Cristiane Esteves, o pessoal de Cravinhos. O pessoal de Cravinhos está ligado aqui na nossa live. Sejam bem-vindos. O nosso pastor Valdir e a sua esposa Júlia. Pastor Júlia, um abraço, obrigado pela participação de vocês. O Devanir, nosso amigo Devanir também está por aqui. Zenaide, Solange Espíndola, seja muito bem-vinda, Solange. E agora, daqui um pouco, eu volto para fazer mais alguns agradecimentos e a gente também vai abrir a página para que vocês façam as perguntas. Se vocês perguntarem, o Fernando, através da Bíblia, lhe dará as respostas. Fernando, seja muito bem-vindo mais uma vez e a palavra é sua. Bem, vamos lá. Meus queridos irmãos, sábado passado nós estudamos um tema muito importante, profecias para o tempo do fim. Nós estudamos as características de todos os impérios e aonde que nós estamos vivendo na profecia bíblica, mostrando que nós estamos no tempo do fim e que Jesus volta em nossos dias. A classe bíblica é a classe bíblica do Ipiranga, onde já tem alguns irmãos que já participam. É uma classe onde ela começou há muitos anos dentro do Ipiranga e ela tem crescido para a honra e glória de Deus. E eu sou muito grato por fazer parte dessa classe, por ser o professor da classe, juntamente com o Ocimar, o André Oliveira. Nós estamos lá sempre unidos para falar do amor de Jesus. A nossa responsabilidade é sempre mostrar a Bíblia como regra de fé. Jamais nós vamos colocar um pensamento humano, jamais nós vamos tomar alguma iniciativa por desejo humano, a menos que assim diz o Senhor, a palavra de Deus. Nós também estudamos sábado passado sobre os eventos finais, né? As características dos eventos finais que está acontecendo, que a gente estudou Mateus 24 e a gente veio praticamente explicando verso por verso nos dias que nós estamos vivendo, esses eventos finais acontecendo, tanto no mundo físico, como no mundo religioso, no mundo político e no cristianismo na sua totalidade. Hoje nós vamos estudar também um tema muito importante para o cristão, sobre a alimentação. Embora eu e o Ocimar nós estamos aqui, poderia ser duas pessoas esbeltas, né? Magrinha, porque dois barrigudinhos. Nós vamos aqui entrar em um assunto muito importante para os dias que nós estamos vivendo. Questão da alimentação. Nós somos o que comemos. Qual é a regra? Qual é o desejo de Deus para o cristão? O que Deus deixou na Escritura Sagrada como alimento? Meus queridos irmãos, nós sabemos que nós somos o que comemos. Nosso corpo tem, eu costumo dizer que chama as avenidas da alma. E quais são? O que você vê, o que você escuta e o que você come. Isso define quem você é, da maneira que você vive, do estilo de vida que você faz para a sua vida. Hoje o tema é sobre alimentação. No grande conflito entre o bem e o mal, Satanás, ele quer destruir os filhos de Deus. Ele quer trazer o que? Dor, sofrimento. E com essas atitudes, ele tem levado a pessoas a trazer muito sofrimento por causa do estilo errado ético de alimentação. Satanás sabe que uma pessoa doente, uma pessoa que tem dificuldade mental por causa de vícios ou por causa de má alimentação, a sua espiritualidade com Deus ela é muito pouca. Por quê? Porque hoje existem muitos alimentos que fazem com que eu e você se afastem de Deus emocionalmente, psicologicamente, devido aos resultados que nós estamos comendo. Por isso que a orientação bíblica que nós vamos ver hoje é sobre a questão de ter um alimento saudável. E qual é o propósito de Deus? Qual que é o desejo de Deus para mim? Porque o desejo de Deus é que nós temos muita saúde. Deus quer que seus filhos tenham saúde. Mas o inimigo quer que os filhos de Deus estejam doentes e estejam com dificuldade de racionar.
de raciocínio, esteja com dificuldade de disposição mental em entender a palavra de Deus. Por isso, meus queridos irmãos, que a questão da alimentação ela é muito séria para a vida do ser humano, porque ela tem uma capacidade muito grande de você ser uma pessoa mais feliz, ser uma pessoa preparada mais psicologicamente, emocionalmente, através dos alimentos. E isso nós temos experiência de vida e nós temos muito a aprender. Eu quero já convidar a você a abrir a palavra de Deus em 1 Coríntios 3, versículo 16 e 17. Vamos ver como que Deus considera o nosso corpo. Lembrando que quem criou o ser humano foi Deus e o nosso corpo não nos pertence, pertence a Deus. Então, essa conversa que se usa aí fora, que eu faço o que eu quero do meu corpo porque eu sou dono do meu corpo, isso é mentira. Nós fomos criados por Deus e o corpo que nós temos pertence a Deus. E se esse corpo que nós temos pertence a Deus, vamos ver agora o que a Bíblia diz sobre a questão do corpo que Deus nos criou. 1 Coríntios 3, versículo 16 e o versículo 17. Vamos ler. Diz assim: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Olha só que interessante. O versículo fala que Deus destruirá aqueles que destroem o templo do Espírito Santo. Qual é o templo do Espírito Santo? O teu corpo, a tua mente. Nós temos o templo que Deus criou para que Deus habite no templo. E nosso templo tem que estar higienizado, tem que estar tratado, cuidado, para que eu possa ter uma comunhão com Deus plena, 100%. O nosso corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Só que aqui a Bíblia fala que Deus destruirá aqueles que destroem o santuário de Deus. E como que você destrói o santuário de Deus? Não é simplesmente, às vezes, como muitos dizem aí, pega uma arma e dá um tiro e mata uma pessoa. Isso daí se chama assassino. Você assassinou uma pessoa, tirou uma vida. Mas e quando você começa a se destruir lentamente seu corpo através do quê? Bebidas, tabagismos, drogas, enfim, alimentos que te traz consequência na tua saúde. Todas essas questões vêm trazendo o quê? Sofrimento para o ser humano. Então, olha só na continuidade de 1 Coríntios, nós vamos ler 1 Coríntios 6, o versículo 19 e o versículo 20, que é quase a mesma coisa. Olha o que Deus disse aqui. 1 Coríntios 6, versículo 19 e o 20. Diz assim: Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? E que está em vós, o qual tendes a parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por um preço. Agora, pois, glorifica a Deus o vosso corpo. Aqui está uma outra advertência, que nós somos o quê? Santuário do Espírito Santo. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo só pode atuar no teu corpo, na tua mente, quando você está com o quê? Com o corpo cuidado, com todo procedimento que Deus pede para você ter uma comunhão com Deus. Você já pensou uma pessoa que está alcoolizada? Como que seria o relacionamento dela, o raciocínio dela na Bíblia conectada com Deus, sendo que ela está embriagada, sob efeito do álcool? Como que seria uma pessoa se relacionando com Deus com efeito de drogas no corpo? E como será também que é um relacionamento de uma pessoa que tem uma má alimentação, que tem alimentos que não agrada a Deus, que destrói o seu corpo? Qual será o seu grau de espiritualidade, de raciocínio com Deus, através do alimento que nós estamos comendo? Essa é uma questão que também tem que ser muito analisada, porque nós estamos num meio hoje que muitos atacam a Bíblia e distorcem versos para dizer que
é permitida comer certo tipo de alimentos, o qual a Bíblia é contra, de Gênesis ao Apocalipse. E nós vamos ver aqui, então, como saber os alimentos que Deus deixou para nós? Quais os alimentos éticos da vida de um cristão hoje que Deus deixou para nós? Para isso nós precisamos voltar para a criação. E Deus criou o ser humano conforme a sua imagem. Ao Deus criar o planeta Terra, ele, depois de tudo criado, ele agora cria também os alimentos, tanto para o ser humano como para os animais. E quais são esses alimentos que Deus criou para o ser humano? Para isso precisamos voltar à origem, da onde nós saímos da mão do Criador e qual é o alimento que Deus deixou para nós. Gênesis. Vamos ler Gênesis 1, versos 29. Volta lá para o livro de Gênesis, no comecinho da Bíblia, e vamos ver agora qual é o alimento que Deus deixou para o ser humano. Gênesis 1, versículo 29, diz assim: E disse Deus ainda, eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e que se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores que dê fruto e que dê semente, e isto vos será para mantimento. Veja bem, aqui Deus fala que Deus criou todos os frutos, todas as sementes, todas as ervas que podemos comer. Há uma variedade de coisas naturais, maravilhosas, que Deus deixou para o ser humano comer hoje. Se você vai num hortifruti, se você entra nos grandes mercados, você vê uma variedade de fruta, de folhas, de semente. Tudo isso veio da mão do Criador para o quê? Para que você tenha saúde. E nós estamos vivendo num mundo hoje, o qual o ser humano está cada vez mais se alimentando de coisas tóxicas. Por exemplo, para atender a demanda do ser humano, que é muito grande, usa-se indústria. Então, os produtos são industrializados. E isso está dentro da nossa casa. Não tem como fugir muito disso, mas você pode fazer uma reforma na sua vida na questão da alimentação. É lógico que muitas coisas que nós temos hoje, mesmo os saudáveis, isso tem agrotóxico, tem algumas questões aí que eles tratam as frutas, os legumes, os cereais, as verduras, tudo, enfim, são uma variedade de químicas, às vezes, para que o crescimento seja rápido. Mas dos piores, vamos usar aquilo que é o melhor. Não tentar procurar outros tipos de coisa que atrapalha a nossa saúde. Então, a alimentação que Deus deixou para nós é a de Gênesis, a origem da onde nós viemos, da mão de Deus, do nosso Criador. Essa é a alimentação que Deus quer para nós. Lembrando aqui que Deus não criou criatura comendo criatura. Deus não criou criatura devorando criatura. Então, por que o ser humano hoje come carne? Por que nós comemos carne hoje? Será que Deus permitiu ou será que Deus está tolerando esse estilo alimentar que nós adquiriu para a vida nos dias de hoje? Veja bem, meus queridos irmãos, jamais Deus criou cadáver comendo cadáver, usando uma expressão mais forte. Ou criatura devorando criatura. Por causa do pecado é que nós comemos carne. É por causa desse pecado que introduziu no mundo, aonde um começou a devorar o outro. Você vê hoje no mundo selvagem, antes do pecado, como que era a harmonia dos animais dentro do Jardim do Éden? Como que era a sintonia entre os animais? A gente tira relatos que todos viviam em perfeita harmonia. Após o pecado ter entrado em nosso mundo, começou-se o quê? Um começou a devorar o outro. Então, quando o homem começou a comer a carne, já na época do dilúvio, os antediluvianos já tinham essa prática. E nós vamos aqui entrar num assunto aqui, que primeiro antes de nós entrar nesse assunto, eu vou voltar esse raciocínio aqui, vamos ver que o profeta Daniel também tinha um estilo ético alimentar. Eu quero
convidar aqui o Ocimar, que lê para nós Daniel 1, versículo 8, 12, o 13 e o 15. Vamos ver aqui o que o profeta Daniel, dentro da Babilônia, num país totalmente pagão, onde se tinha de tudo na mesa do rei. Olha a advertência que ele faz ao chefe, o cozinheiro, sobre a questão da alimentação. Olha a advertência que ele faz. Lembrando que na mesa do rei existia todos os tipos de comidas, tanto saudáveis como também coisas imundas, ok? Eu quero aqui frisar, antes de nós lermos esse versículo, que a linhagem judaica nunca houve-se alimento imundo. Nunca houve alimento imundo. E nós vamos saber quais tipos de alimento que são imundo e alimentos que não são imundo. Por exemplo, nós vamos ver a carne que é imunda e a carne que não é imunda, a carne que é limpa. Daniel 1, versículo 8, 12, 13 até o 15. Lê para nós. No livro de Daniel nós lemos assim. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pode continuar, Ocimar. Continua no O texto. 9. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. O 10. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que de todos os outros jovens da nossa idade. Assim, porei em perigo a minha cabeça para com o rei. No verso 11, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, peço-te, os teus vossos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então, veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem as finas iguarias do rei. E segundo, vires, age com os teus servos. Veja bem que maravilha aqui. Daniel ele faz uma advertência, ele fala assim, ó, experimenta, peço-te, que os teus servos, 10 dias que se nos dê legumes a comer e água a beber. Olha só a alimentação que Daniel faz, essa advertência para que ele e os seus companheiros comam, né? E se você pegar aqui no versículo já... No 14, diz assim, ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Veja que o profeta Daniel aqui, ele foi bem específico na questão da alimentação. E quando passou todo o tempo que ele pediu, 10 dias, que ele pudesse se alimentar de legumes, cereais, verduras, vegetais e outras coisas mais, que fazem bem para a saúde, ele falou assim, compara a nossa aparência com os outros jovens da Babilônia e verá quais aparências são melhor. E a Bíblia fala que eles foram melhor em aparência, em raciocínio, em intelecto, por causa do alimento. Alimento saudável faz a diferença. Então, nós vimos que em Gênesis, Deus criou todas as frutas, legumes, cereais, toda variedade de espécie de comida para o ser humano. E nós vemos aqui em Daniel, colocando a sua posição e também pedindo para que alimentasse de frutas, legumes, cereais. Coisas que faz bem para a saúde, que hoje seria o vegetarianismo. Esse é o propósito de Deus para nós. Fernando, já tem uma pergunta aqui. Vamos lá. Depois dessa pergunta aqui do Sérgio, boa tarde, Sérgio e André, seja bem-vindo. Ele tem uma pergunta aqui. Rapaz, essa pergunta vem diretamente para mim, hein? A pergunta do Sérgio é o seguinte, quem toma Coca-Cola está destruindo o templo do Espírito Santo?
Sérgio, é uma pergunta que realmente muitos irmãos já me fizeram. Essa pergunta já. Veja bem, nós entendemos que tanto o café como outras substâncias, como chás e outras coisas que são totalmente viciantes ou que são estimulantes, isso daí é prejudicial. Eu penso comigo o seguinte, e eu tenho que te responder isso, não posso negar isso a você. Você tomar café e Coca-Cola, os dois são prejudicial à saúde e os dois são viciantes e os dois são destrutivos. Tanto o café como a Coca-Cola. Por quê? Cria-se um vício. Eu demorei muito tempo para tirar o hábito dos refrigerantes, inclusive a Coca-Cola, que é o refrigerante que eu mais gostava. Não foi fácil. Eu e minha esposa, graças a Deus, nós tivemos essa vitória sobre a questão do refrigerante. Mas, veja bem, quem toma, não critique, ore por ele. Porque tem muitos irmãozinhos que são vegetarianos, não come não faz esses usos dessas coisas, e às vezes se considera melhor que os outros. Isso não é o desejo de Deus para nós. Ok? O que nós temos que fazer é orar para a pessoa, né? E não, às vezes, fazer com que ela se sinta destruída e que vai perder o céu. O problema da alimentação errada são duas coisas. E nós vamos chegar lá, mas já que você fez essa pergunta, eu quero adiantar aqui. Quem come carne vai para o céu ou não? É pecado comer carne ou não? Deus, ele tolera hoje o uso de carne, mas não é permitido. Mas ele tolera por causa do pecado. E qual que é a vantagem, qual que é a desvantagem de quem come carne e quem não come carne? O problema é que quem come carne vai viver muito menos do que quem não come. Por quê? Porque a carne hoje ela não é uma carne de 1000 anos atrás, na época de judeus. Não é uma carne hoje que você come, que o seu boizinho é criado lá no seu campo, lá, tem lá, sem produto químico, tudo só que a terra oferece, ele come. Hoje nós temos processo de hormônio, antibiótico, tanto no boi como no frango. E esses hormônios antibióticos vão para a rede, para o corpo humano, e isso daí vai fazer com que haja câncer e outras coisas mais. Então hoje, nós somos às vezes praticamente viciados a comer carne. Por isso que tem muitos irmãos que deixam de comer carne, eu sinto uma fraqueza. Por quê? Porque tem outros derivados. A soja, por exemplo, ela tem muita vitamina, suple as necessidades da carne. Até porque a carne, hoje, a vitamina que tem hoje o boi, que fortalece ele, está no capim que ele come. Nós não fomos feitos para comer capim, isso aí é para o boi. Então a carne em si, ela é prejudicial, ela é destrutiva. Voltando agora para o refrigerante, a pergunta. Todos nós que somos cristãos, que estamos fazendo uso de refrigerante, nós estamos adquirindo doença. E a diferença é que uns vão viver mais e outros vão viver menos. Deus quer que nós tenhamos saúde. Para você cobrar a Deus sobre a saúde, você precisa estar alicerçado naquilo que Deus deixou nos alimentos éticos, ok? Então seria o quê? Veja bem, você ficou doente, bom, eu sou vegetariano, faço exercício físico, tenho uma saúde assim, tento cuidar da minha alimentação, agora eu estou doente. Você pode cobrar a Deus. Você fala, Senhor, eu tenho sido fiel aos alimentos que o Senhor permitiu. E por que eu estou passando por isso? Claro que não estou dizendo que você vai estar imune a qualquer coisa, mas então você pode agora orar a Deus para que Deus possa te curar. Agora, como que você vai pedir uma cura para Deus, sendo que eu estou fazendo uso de alimentos que não são saudáveis, estou destruindo o santuário, que é o corpo de Deus, adquirindo doenças por causa do meu estilo ético de alimentação, e agora eu fico doente e eu vou cobrar a Deus? Então, meu irmão, uma coisa é certa, vai morrer. Morre salvo? Claro, a misericórdia de Deus, a graça de Deus vai te socorrer, mas vai morrer antes do tempo. Essa é a questão. Fernando, eu tenho uma pergunta da Viviane Cantarino aqui, e essa pergunta ela vem de encontro com uma dúvida que eu tenho, né? Porque você disse aí que nós temos que viver de acordo com este livro, com essa regra. A Viviane faz a seguinte pergunta, ó. E o que comeremos no céu? Será que teremos carne, café e refrigerante no céu? E aí eu te pergunto, baseado neste livro aqui, no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 10,
no verso 25 e 26, eu leio assim: comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntardes por motivo da consciência, porque o Senhor é a terra e sua plenitude. E aí, como que fica essa questão? Veja bem, né? Respondendo à pergunta da Viviane, no céu, graças a Deus, nós teremos todo o alimento saudável. E muitos alimentos que nós não temos hoje aqui na terra, nós teremos no céu. Eu fico imaginando como que seria um morango lá no céu, como que seria um cacho de uva lá no céu, como que seria uma maçã, uma melancia lá no céu, sendo que aqui os alimentos estão precários por causa do pecado. Mesmo assim são gostosos. Não são saborosos os alimentos que Deus deixou para nós? Eu imagino que no céu, sentando na mesa quilométrica, entre anjos, entre irmãos, todos nós saboreando alimentos maravilhosos, que não tem processo químico, que não tem nada de indústria, que não possa fazer mal à nossa saúde, e que sendo que o sabor será 100 vezes mais do que o nosso hoje. Que maravilha que é poder estar no céu tendo todos esses alimentos saudáveis. Claro que no céu não existe um traço de alimento que faça mal. Isso não faz plano do cardápio de Deus, né? Sobre o que você leu aí, Osimar, tem muitos evangélicos que usam esse texto de 1 Coríntios. Se eu não me engano, o que você leu aí foi 1 Coríntios... Capítulo 10, o 10 verso o 13, 25 e o 17, 26. Né? Coma de tudo que se vê no açougue, né? Isso, sem nada... Comei de tudo o que se vende no mercado, sem nada perguntar por motivo de consciência, porque o Senhor é a terra e a sua plenitude. No caso aqui se refere tanto a mercado como a açougue, dependendo da tradução da Bíblia. Né? Paulo enfrentava nos dias de Corinto uma grande crítica sobre os judeus, porque os gentios estavam comprando carne sacrificadas a ídolos. Veja bem, Paulo diz assim, ó, primeiro o título ele fala o quê? Seja coerente com aqueles que são fracos na fé, que estão começando agora. Porque quem sacrificava carnes a ídolos, sacrificava a ídolos, mas ele diz que nós somos de Deus. Comer carne no açougue, hoje, alguns evangélicos usam isso daí, que você pode comer de todas as carnes sem você ficar acusando. Lembrando, meus queridos irmãos, que nós vamos entrar agora num assunto que mostra os alimentos carnes que devemos comer e o que não devemos comer. Paulo enfrentou, nos dias de Corinto, essas críticas, porque eles estavam comendo carnes no açougue e uns estavam criticando que seria carne sacrificada a ídolos. E veja que Paulo ele faz uma correção, olha, seja bondoso, seja coerente, seja pacífico com aqueles que compram a carne, porque a carne que foi sacrificada a ídolos, supostamente eles acusavam de essas pessoas estar transgredindo a lei dos judeus. Sendo que Paulo faz uma observação sobre a respeito das características. Então, veja bem, isso não tem nada a ver, até porque não existe animal imundo no açougue judeu ou no mercado judeus. Você tem que saber sempre distinguir animais limpos e animais imundos. No alimento, no cardápio judaico, não existe animais imundos. Então, os animais que existiam era praticamente o boi, as carnes que podia comer. Então, algumas carnes eles acusavam de ser sacrificadas a ídolos. Então, existia o quê? Uma crítica, existia uma acusação sobre os gentios que estavam comprando daquelas carnes. E Paulo ele fala, olha, não julgueis as pessoas, seja paciente com os fracos na fé, que estão começando agora. Porque quem sacrifica a ídolo, mas nós somos de Deus. Nós servimos a Deus. Então, não é o processo que eles fazem lá, o ritual que eles fazem sobre o paganismo, que hoje vai interferir na alimentação minha e sua. Porque dai graças a tudo, ele fala, o que se come. Entendeu? Mas dai graças a tudo que se come, animais limpos. Vamos entrar agora num assunto muito praticamente debatido por alguns evangélicos aí, e muitos não aceitam isso, mas é para nós hoje, para nós refletirmos. Eu queria convidar a vocês a ler Levíticos 11. Vamos ver os animais limpos e animais impuros, para depois a gente entrar nos assuntos. Era essa pergunta que eu ia te fazer, Fernando. Se existe uma regra, se existe um manual de Deus, se ele define
o que é limpo, o que é imundo, o que não é. Exatamente. Você teria isso para passar para a gente. Deus separou, né? Deus separou animais limpos e animais impuros. Levítico 11, versículo 1 ao 8. Vamos para Levítico 11, versículo 1 ao 8. Vamos ver os animais que Deus separou, o que nós podemos comer ou não. Enquanto você vai procurando aí, eu quero mandar um abraço aqui para o Paulo Silvério, está nos assistindo lá do Sul. Abraço, Paulo. Quero mandar um abraço aqui também para o Paulo Guedes e o José Luciano, bem exato. O José Luciano, Fernando, ele dá um conselho aqui, ó, muito bom para a gente, ó. E os outros alimentos viciantes, como pimenta, café, chá, e ao tomar líquido na refeição também é prejudicial. Correto? Todos esses alimentos que são viciantes e que são estimulantes e que isso daí vai interferir no seu raciocínio com Deus. Você vai ter uma dificuldade muito grande em se relacionar com Deus. Você poderia se relacionar com Deus 100% com a saúde que você tem, fazendo uso dos alimentos que Deus deixou. Quando nós utilizamos dos estimulantes, nós estamos ferindo a mente, estamos criando vício na mente, estamos criando uma dificuldade de células de você poder ser mais específico, mais racional na comunhão com Deus do que quando você não faz esse tipo de uso de alimentos, bebidas estimulantes, né? Vamos para Levítico 11, vamos ver a separação que Deus fez de animais limpos e animais impuros. Levítico 11 diz assim, vamos começar a ler do versículo 1 em diante. Falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo, dize-nos, filhos de Israel, são estes os animais que comereis de todos os quadrúpedes que há sobre a terra. Tudo o que tem unha fendida e os cascos divididos em dois, e rumina, entre os animais, esses comereis. Aqui fala o quê? Todos que têm o quê? Casco dividida como boi e rumina. Veja bem, o boi ele rumina? Claro. O boi tem um casco dividido? Tem. Correto. Esse serve para alimento. Deste, porém, não comereis. Preste atenção agora do alimento que ele fala para não comer. É certo que a carne não é alimento. Não considera a carne como alimento. Ok? A carne, ela é totalmente prejudicial. Mas, já que comem carne por causa do pecado e vão ter as consequências, veja bem o que Deus fez, então, sabendo que o ser humano ia comer carne, que os filhos dele iam comer carne, sendo que é contra a vontade de Deus, mas eles toleram. Aí vem as consequências. Tá ok? Mas então, dos animais, vamos saber agora. Deste, porém, não comereis. Dos que rumina ou dos que têm as unhas fendidas. O camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas, este você será imundo. O arganaz, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este você será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, este você será imundo. Também o porco, porque tem unhas fendidas, o casco dividido, mas não rumina. Este vos será imundo. Da sua carne não comereis, nem tocareis no seu cadáver. Este vos serão imundo. Bom, eu quero aqui frisar no porco. O porco hoje é vendido no açougue? É. Muito, muito. É vendido no mercado? Sim. É. É uma carne aprovada por Deus? Não. Por quê? Porque Deus fala que ele é uma carne imunda. A carne de porco é uma carne imunda. Eu só quero falar para você o seguinte, que se você entrar no site aqui e pesquisar no ministério aqui da indústria, a indústria vai falar mentira. Vai falar que a carne de porco é saudável e que você pode comer. Isso é indústria. Pouco colesterol. Exatamente, isso é mentira. Isso aqui eles estão pensando somente em lucros. A carne de porco sempre foi destrutiva e nunca fez parte do cardápio judaico, da linhagem de Jesus. E essa advertência de Levítico 11 é para o ser humano, não é para raças, ok? É para o ser humano. Levítico 11 mostra as carnes que o ser humano pode comer e as carnes que ele não pode comer. Lembrando que o porco, ele transmite doença. E tem muita gente que vai dizer assim, mas o porco que come lavagem, esse porco que é criado em chiqueiro, esse aí que transmite doença. Não tem nada a ver. Há estudos sérios comprovados que a própria carne do porco transmite a doença. Então, se o nosso corpo é santuário do Espírito Santo e eu estou colocando um animal imundo, e Deus fala que Deus vai destruir aqueles que destroem o santuário de Deus, então nós devemos tomar muito cuidado, porque isso daqui é motivo, às vezes, de salvação.
É muito perigoso essa questão aqui. A carne de porco, meus queridos irmãos, ela tem um parasita que chama trichinelose. É uma bactéria. Uma bactéria. Ela resiste ao calor do fogo. Então você pode esquentar a carne do porco o que for. Quando ela tem uma resistência muito forte, ela é alojada no músculo do animal. E quando você come a carne de porco e os derivados da carne de porco, depois, se der tempo, eu vou explicar, você vai ver que no estômago o ácido não consegue destruir essa bactéria, essa trichinelose. E o que ela faz? Ela aloja no seu intestino. Quando ela aloja no seu intestino, ela causa inflamação no intestino, ela causa irritação e ela causa câncer no intestino. Muitos motivos hoje de câncer no intestino são devido de animais imundos, por causa dessas doenças, ok? Por causa desses parasitas. Então, meus queridos irmãos, Deus fala aqui que a carne de porco ela é imunda e nem tocareis no seu cadáver. Será que nós temos outra passagem bíblica que pode afirmar que a carne de porco ela é imunda? Vamos para Isaías 65. Isaías 65, versículo 2, 3 e 4. Depois que você leu Isaías e explicar, rapaz, eu tenho uma pergunta aqui. Era uma pergunta minha, mas agora se transformou do Deva também, do Devanir, rapaz. E eu vou fazer essa pergunta aqui, ó, intrigante, hein? Baseado na Bíblia. E aí você vai responder para nós, Fernando. Primeiro vamos ler esse texto aí. Vamos ver o que o profeta Isaías fala da carne de porco. Meus queridos irmãos, a carne de porco não tem nada a ver com espécie para aquele povo lá, por raças ou por questão de religião. Isso não tem nada a ver. A carne de porco, ela não se enquadra no cardápio do alimento. Por quê? Porque o porco, ele é um animal imundo e transmite doença. Eu conheci pessoas que já morreu por carne de porco. Ok? Eu conheço pessoas que teve problema de saúde por carne de porco. Quando eu operei, eu já tirei a vesícula. A primeira coisa que o médico falou para mim, falou, você não vai comer carne de porco durante 20 dias. Por quê? Porque ela tem consequências no organismo, ok? Vamos ver o que o profeta Isaías fala em Isaías 65. Isaías 65, versículo 2. Estendi a mão todo dia a um povo rebelde que anda por caminho que não é bom, seguindo seus próprios pensamentos. Povo que de continuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolo, que mora entre as sepulturas à noite, em lugares misteriosos, que come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Deus chama a carne de porco abominável. Forte, hein? Forte. Isso daí é algo muito forte para o cristão e para o ser humano hoje. Porque se Deus fala aqui que me irrita abertamente, que faz uso de carne de porco, e fala carne de porco abominável, meus queridos irmãos, aqui não tem nada a ver com religião, aqui não tem nada a ver com raça daquele tempo, ou uma advertência somente para um povo, para uma nação. Aqui Deus está dizendo que a carne de porco, ela é uma carne abominável. Não é de uma forma simbólica, rapaz, é de uma forma literal. Olha agora Isaías 66, aí mesmo onde você está. Isaías 66, versículo 17. Olha só o que diz assim. Isaías 66, versículo 17. Os que santifica e purifica para entrar nos jardins após a deusa que está no meio e comem carne de porco, coisas abomináveis e rato, serão consumidos, diz o Senhor, porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos, e venho para juntar todas as nações e línguas, e eles virão e contemplarão a minha glória. Porque conheço as suas obras e os seus pensamentos, você entendeu? Diz, e comem carne de porco, rato. Agora eu pergunto para você, qual é a diferença da carne de porco ou da carne de rato? Você come carne de porco? Então você deve ter em mente o seguinte, se eu como carne de porco, é a mesma coisa que eu estou comendo rato. A pergunta que eu faço, você tem nojo de comer rato? E por que não tem nojo de comer o porco? Sendo que Deus compara a carne de porco semelhante a de um rato. É só você ler aqui o texto dentro do contexto. Não estou inventando isso não, meu querido irmão. Isaías 66 diz o quê? Que, eu vou ler de novo.
Os que santificam e purificam para entrarem nos jardins após a Deus está no meio e comem carne de porco, coisas abomináveis e rato. Outras versões está dizendo o quê? Carne de porco semelhante à de um rato. Ok? Então a carne de porco e a do rato é a mesma origem, porque o porco come de tudo que não presta, e o rato também. O rato transmite doença? Nossa, O demais. porco transmite doença? Transmite doença e mata. Quais as doenças que vieram do animal hoje? Se você pegar, nós temos o ebola, nós temos o Gripe HIV, suína. a gripe suína, e temos outro, se eu não me engano, até o HN1. HN1, e tem também agora, as pesquisas finais estão constatando que esse corona apareceu, aí, esse coronavírus, devido a esse tipo de alimentos que o pessoal come lá na China, inclusive o rato e o morcego, né? O rato e o morcego. Inclusive, eu esqueci aqui a espécie do morcego que é lá, que esse coronavírus surgiu. Então, meus queridos irmãos, nós devemos seguir a ética de alimento que Deus deixou. Se Deus separou animais limpos e animais imundos, não coma. E outra coisa, por questão de tempo, não vai dar tempo aqui, o peixe. Deus, se você ler todo o Levítico 11, que você vai ver as características da separação de animais limpos, impuros e peixes. Peixe de escama não transmite doença. Peixe de couro transmite doença, de acordo com a palavra de Deus, Levítico 11. Fernando. Ok? Agora, rapaz, eu tenho um problema que, às vezes, eu tenho o direito de discordar de algumas coisas, você concorda? Claro. Então, eu vou fazer a minha pergunta baseada na Bíblia, e vai ser comparada com a pergunta do Deva aqui, o Devanir. Olha a pergunta. A pergunta é o seguinte: o Senhor Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, sim o que sai, porque procede do coração. Olha só, esse verso é do livro de Mateus, capítulo 15, verso 17. Olha o que esse verso de Mateus diz, não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Como que você explica isso? Essa pergunta é uma pergunta propositalmente. Mas vamos lá. Veja bem, meus queridos irmãos. Jesus estava sendo criticado ali. Verso seguinte, né? Estava sendo criticado ali pelos judeus, pelos fariseus, que os discípulos não faziam o ritual em lavar as mãos para sentar na mesa e comer, ok? Então eles tinham um ritual que tinha que se lavar a mão ao sentar-se a comer, e eles não fizeram esse procedimento. Então Jesus foi criticado e diz assim, os teus discípulos não fazem o que a lei determina. E Jesus responde para ele que os alimentos que entram não é o que contamina, e sim o que sai no coração. Aqui não se refere nem questão de alimentos, porque nessa ocasião não existia porco na mesa dos judeus, porque a linhagem deles não come porco até hoje. Ok? Jesus, quando esteve aqui na terra, ele comeu os alimentos que Deus deixou. Jesus comeu peixe. Jesus comeu peixe em algumas ocasiões. Mas nós temos também na Bíblia os peixes que podem e os peixes que não comem. Voltando para o raciocínio aqui. Jesus, quando ele disse, olha, o que entra não é o que contamina, e sim o que sai do coração. Inveja, orgulho, adultério, raiva, ódio. Todas essas coisas ele se referiu, isso é o que contamina o homem. Não comer, não lavar as mãos. Ok? Porque na mesa judaica, onde Jesus estava e estava sendo criticado, não existia porco, não existia animais imundos. Então Jesus, ele foi muito claro dizendo que não é o que entra, e sim o que contamina. No entanto, que a resposta... Verso 19 e verso 20. Verso 19 e 20 diz assim, a resposta diz assim, porque do coração procede os maus desígnios. O homicídio, o adultério, a prostituição, o furto, os falsos testemunhas, blasfêmia, são estas coisas que contaminam o homem. Não comer sem lavar as mãos não o contamina. Então o problema era lavar as mãos, era o ritual dos judeus, dos fariseus que tinha esse ritual. Então não contaminava
sem lavar as mãos. Mas o que contaminava era o ódio, era a inveja, era o orgulho, a soberba no coração deles. É isso que Cristo quis dizer. E engraçado que tem alguns evangelhos que pega esse versículo isolado e aplica como se Deus tivesse, olha, não é o que entra que contamina, e sim o que sai. Então, se não é o que entra, eu posso comer de tudo. Então, nós vamos ter um problema muito grande. A Bíblia vai estar em guerra com vários versos. Se você pegar o Velho Testamento e o Novo Testamento, você que é um estudante da Bíblia sincero, você vai ver que há uma sincronia de entendimento, há uma sincronia de fé, há uma sincronia de obediência, há uma sincronia de lealdade a Deus e de todos os princípios. Quando você isola esses textos, você vai perceber então que a Bíblia está em guerra com os demais personagens bíblicos. Porque os personagens bíblicos, eles têm todas sincronizados as leis dietéticas, as leis de Deus, todo o cristianismo, tudo aquilo que Cristo deixou. Isso de Gênesis ao Apocalipse está sincronizados, ok? Fora isso daí, se você isolar o texto, vai perceber então que Moisés, Abraão, você vai perceber que Isaías não estavam, por exemplo, já para o Novo Testamento, Mateus, Lucas, Felipe, Marcos, Tiago, você vai perceber que eles estão em guerra em pensamentos. Você vai perceber, se você isolar o texto, que um fala, mas eu não concordo com o que Isaías fala. É desse jeito? Não é desse jeito. Não é dessa forma. Tem que ler os versos para vocês verem onde está a resposta. Então vai chegar numa conclusão. Eu quero aqui citar um verso para vocês aqui. Quando Noé foi advertido que haveria um dilúvio sobre a terra, o que Deus disse para ele? Construir uma arca, ele fez a arca. E quais são os animais que Deus pediu que entrou na arca? Nós vamos perceber que na arca, Deus pediu para levar 7 pares de animais limpos e 1 par de animal imundo. Por quê? Porque 1 par de animal imundo e 7 pares de animais limpos dentro da arca? Qual é o significado, o propósito que Deus quis passar para Noé nesses dias sobre a questão de alimentos e sacrifícios? Veja bem, quando o dilúvio veio sobre a terra, ele durou 3 meses. O dilúvio, eles ficaram na arca, então o estoque de comida acabou dentro da arca. Então, por quê? Porque os animais estavam comendo. E também todo o estoque que Noé fez, após o dilúvio, acabou. Pela sobrevivência humana, o que Deus fez? O que Deus pediu para Noé pela sobrevivência humana? Lembrando que 2 características precisavam acontecer. Se alimentar para não morrer de fome, sacrifício. Precisava construir um altar e sacrificar animais. Com esse propósito, veja bem, 7 par de animais limpos e 1 par de animal imundo. Não vou perder tempo aqui agora, por questão de tempo, não vou ler, mas eu vou dar o versículo para você ler na sua casa. Gênesis 7, versículo 2 e 3, ok? Você vai perceber em diante, Deus falando para ele que 7 par de animais limpos entrariam na arca e 1 par de animal imundo. Quando o dilúvio acabou, a arca parou no Monte Ararat, fala, né? E aí soltou uma pomba, a pomba veio com um orvalhinho Correto, após 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites. Eles precisavam comer ou não? Precisavam comer. Então Deus falou assim, 7 par de animais limpos. Eles comeram de animais limpos. E sacrificavam depois do dilúvio animais limpos. O porco entrou na arca ou não? Entrou. 1 par de animal imundo, que era o porco, junto com os outros pares de animais também imundo, que não servia para sacrifício e alimento. Se Noé tivesse comido porco, o porco estaria extinto. Não existiria. Não existiria, porque foi 1 par de alimento imundo. Então, na arca de Noé, meus queridos irmãos, após o dilúvio, eles comeram animais limpos e sacrificaram para Deus, em holocausto, animais limpos. Os animais impuros era só para procriação, para não terminar a extinção da espécie, da raça. Então o porco existe hoje com que propósito? Muita gente vai fazer essa pergunta, então o porco existe para quê? Como existem outros animais imundos, então ele existe para quê também? Existe por quê? Porque Deus criou esses animais com um propósito. O porco, antes do pecado, ele tinha um estilo ético diferente. Após o pecado, o porco tem um outro estilo ético agora. Ele purifica, ele come as coisas para ajudar o quê?
tirar os lixos, então o corpo dele é apropriado para isso. Por isso que o nome dele chama o quê? Porco. Ok? Então, meus queridos irmãos, a carne de porco ela é abominável diante de Deus. A carne de porco, Deus, ele abomina, ele detesta, e ele fala que quem come carne de porco irrita ele. Ok? E nós avançamos agora sobre a questão agora de outros tipos, características que nós temos para o cristão. Nós estamos quase já no fim, né? E o que eu quero dizer a vocês, que vocês vão encontrar muitas pessoas dizendo por aí que o que entra não é o que contamina, e sim o que sai. Tudo que se vende no açougue, não julgais e sim comer, dá graças a tudo, né? São textos isolados, são textos perigosos quando você isola, porque você cria um pretexto fora do seu contexto, e aí você vai ter uma doutrina, e essa doutrina, na ética alimentar, vai te trazer grandes consequências sobre a questão de alimentos. Nós temos que fazer uma higienização naqueles alimentos ainda que estão deixando a gente, destruindo a saúde da gente. São muitos hábitos errares que nós estamos praticando, mas por que não fazer bom uso daquilo que Deus deixou para nós? Por exemplo, Deus deixou hoje algo na natureza que nós podemos hoje usufruir desses benefícios, que são os remédios naturais. Por exemplo, água potável, você deve tomar muita água potável, isso Deus deixou de graça para nós. Luz solar, a luz hoje solar é confirmada cientificamente que ela produz vitamina D, e a vitamina D combate o câncer hoje no organismo humano. Nós temos ar puro, você que pratica exercício físico sobre o ar puro, a sua oxigenação é muito melhor. Nós temos a boa alimentação, que podemos ter grandes benefícios na saúde através de uma boa alimentação. Exercício físico para combater o sedentarismo. O exercício físico ele é maravilhoso, oxigena todas as células do seu corpo. A temperança, confiança em Deus, domínio próprio, significa a fé em Deus. E também nós temos hoje o sábado, que é um assunto lá na frente, que nós vamos estar estudando, um grande benefício físico. Logo, logo vai estar esse assunto do sábado aqui. Nós temos hoje o benefício do sábado, que é o quê? Você desligar das coisas seculares, aonde você é abençoado em dois aspectos. Primeiro, você é abençoado fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, e depois você é abençoado espiritualmente, porque nós estamos conectados 100%, sem que o mundo intervenha com as coisas mundanas no nosso dia de concentração, no nosso dia de consagração. Nós temos aqui, Fernando, agora também, baseado no que você acabou de falar, uma orientação do nosso amigo José Alberto Oliveira Barbosa. Olha o que o José diz aqui, baseado no que você acabou de falar. São 8 os hábitos que devemos buscar. Todos os dias, hein? Sol, sono adequado, alimentação com qualidade, consumir bastante água, aumentar nossa espiritualidade com Deus, além do que você já citou. Parabéns, é isso daí mesmo. Exatamente, né? Todos esses remédios são remédios naturais, são de graça para o ser humano, você pode fazer bom uso, porque o teu corpo é santuário do Espírito Santo. E Satanás, sabendo disso, ele coloca todo tipo de droga, bebida alcoólica, alimentos impuros, para que nós podemos ficar comprometidos com a doença, para que nós podemos vir ter um relacionamento com Deus muito precário. Por isso que nós devemos atentarmos às coisas de Deus, né? Eu quero aqui, rapidamente, mostrar uma revista que foi lançada em 2005. Segura o microfone para mim, Osimar, fazendo um favor. Essa revista ela chama National Geographic, ela foi lançada em 2005, uma pesquisa. Aqui mostra, nessa matéria, que os adventistas do sétimo dia são o povo que mais vive sobre a face da terra pelo seu estilo. Tira ela para a câmera, a matéria. Seu estilo alimentar. Não sei se vai dar para ver muito bem, mas é uma pequena... São 2 folhas aqui que fala dessa revista aqui sobre a questão de alimentos, né? Sobre a questão do estilo de vida.
Então foi comprovado cientificamente que os adventistas do sétimo dia, pelo seu estilo alimentar ético, pelo estilo de vida cristão, são pessoas que vivem de 5 a 10 anos a mais de que qualquer outro ser humano na face da terra. Por quê? Porque os adventistas do sétimo dia seguem as escrituras sagradas, seguem os alimentos éticos que Deus deixou para a saúde. Uma pesquisa Ok? feita pelo homem, pessoas não adventistas. Isso aqui não tem nada a ver com a igreja adventista, é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, numa universidade, o qual mostra aqui, eu vou até ler um pedacinho, né? Os adventistas sempre pregaram e praticaram a saúde. A sua igreja proíbe fumar, consumir álcool, comer alimentos que a Bíblia considera impuros, tais como carne de porco. Também tenta estimular o consumo de outras carnes, alimentos muito gordurosos, bebida como cafeína, condimentos, temperos considerados estimulantes. E aí faz uso sempre de cereais, frutas, verduras, legumes, trazendo sempre os benefícios da saúde. Essa revista aqui mostra claramente que foi feita uma matéria com vários adventistas, todos na faixa de 80, 90, 100 anos, sem nenhum tipo de doença. A melhor coisa que tem é você envelhecer praticamente com saúde, seguindo a orientação de Deus, não é verdade? Nós devemos atentarmos para os alimentos éticos, volto a repetir aqui. Deus quer nos relacionar conosco 100%, precisamos estar com a mente 100%, com o nosso organismo 100%, para nós termos a capacidade. Porque quando vocês têm uma alimentação saudável, pratica exercício físico, faz todos os usos dos remédios da natureza, você enfrenta uma depressão muito melhor, com bastante força, você enfrenta um problema de perca, problemas emocionais, problemas psicológicos, qualquer tipo de coisa você enfrenta hoje, tendo uma boa saúde, bem com os resultados bem positivos, sendo que quando você tem alguns vícios de refrigerantes, de carnes, de outros derivados de estimulante, você é uma pessoa mais triste, você é uma pessoa mais desanimada, agressiva. Inclusive o açúcar ele mexe com o temperamento da pessoa, a pessoa fica totalmente nervosa. O sistema imunológico, o sistema nervoso da pessoa fica totalmente comprometido com o uso do açúcar e outras coisas mais estimulantes. Então, meus queridos irmãos, essa é a estratégia de Satanás, fazer com que os filhos de Deus fiquem dependentes, sem contar o uso de substância química, como drogas, como álcool. Quantas pessoas hoje não estão escravos do álcool, das drogas, né? E que nós podemos realmente levar a sério as Escrituras Sagradas e os benefícios dos remédios naturais que Deus deixou para nós e fazer bom uso da alimentação para que nós podemos ter boa saúde e comunhão com Deus. Amém, né? E agora, antes da nossa oração final e o nosso encerramento, nós vamos ter mais uma mensagem musical com o nosso querido irmão Duda. Eu não podia deixar de mandar um abraço especial para o Paulo Silvério, a Ivani, a sua filha, ao seu genro. Estamos com saudades. Esse louvor é um louvor muito especial na minha vida, porque sempre quando eu estava com o violão na minha mão, minha mãe dizia assim, canta aquela. Era a música predileta que ela gostava que eu cantasse para ela. Por isso, ela me emociona muito e tem tudo a ver com o tema de hoje, porque o que Deus quer é que nós nos consagremos mais e fiquemos fiel até o fim. Eu sei, Senhor, que queres que eu me consagre mais, pois com a tua ajuda posso ser capaz de guiar-me à salvação. Mas quando, ó Deus, as provas vêm a mim, eu me sinto só e na escuridão vejo tua mão disposta a me ajudar.
Muito obrigado, ó Pai, por tua mão estendida minha assim na solidão. Fica comigo, ó Pai, em minha vida vem morar, pois só contigo quero caminhar até o fim. E agora, ó Deus, a luz eu levarei ao mundo com amor do seu divino sacrifício cantarei. Paz ao mundo proclamarei. Mas se alguém, Senhor, não aceitar a sua divina mão, tenho a certeza que cumpri minha missão de levar-lhes a salvação. Muito obrigado, ó Pai, por tua mão estendida minha assim na solidão. Fica comigo, ó Pai, em minha vida vem morar, pois só contigo quero caminhar até o fim. Obrigado, Duda, pela essa linda mensagem que nos conforta o coração. Nesse momento nós encerramos com uma oração. Convido a vocês a fechar o olho e levar o pensamento em Deus. Poderoso Deus, obrigado porque nas Santas Escrituras nós temos os alimentos que o Senhor nos deixou e aquilo que agrada o Senhor. Estamos vivendo num mundo hoje, Senhor Deus, muito deturpado, Senhor Deus, na questão da alimentação. Há muitos filhos sofrendo, há muitos filhos morrendo antes da hora, Senhor Deus, por causa da má alimentação. Que podemos levar a sério, Senhor Deus, todos os alimentos que o Senhor nos deixou, que podemos fazer bom uso do sol, da água, da alimentação, podemos fazer bom uso do exercício físico, Senhor, de tudo aquilo que o Senhor deixou de benefício para o ser humano. Nós sabemos que o nosso corpo é santuário, Senhor Deus, e precisamos fazer uma higienização para que podemos ter uma comunhão plena com o Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a fazer uma reforma na nossa saúde. Tenha misericórdia de nós. Abençoe todos aqueles, Senhor Deus, que participaram, todos aqueles, Senhor Deus, que tem algum problema que precisa ainda desvincular de algo que está trazendo prejuízo à sua saúde, que ele consiga ter força pelo teu poder. Nos abençoe, nos guarde, nos proteja do mal. Nós te pedimos e te oramos em nome de Jesus. Amém. E hoje, antes de encerrarmos essa live, quero anunciar aí a todos os irmãos, às 20 horas estaremos iniciando a nossa Semana Santa com o pastor Luiz Gonçalves. Peço a todos que participem. Até às 8 horas, que Deus abençoe cada um de vocês.